dar sequência sobre os crimes tributários. E agora eu vou falar a respeito sobre a extinção de punibilidade nos crimes tributários, para posteriormente nós falarmos sobre os crimes tributários em espécie, que é você tendo uma base inicial dos conceitos, das questões iniciais e finais, até inclusive, você vai ter uma noção depois com aplicação prática. Então vamos lá, pelo menos, ter o que os tribunais superiores dizem a respeito sobre a extinção de punibilidade dos crimes tributários. Bom, o ponto que eu tenho que trazer aqui neste vídeo é que extinção de punibilidade significa, muito simples falar, explicar, é que quando não há, na verdade, a punição especificamente em determinado sujeito. O que significa dizer que não vai aplicar a lei penal àquele determinado fato diante de determinada situação. Então, extingue-se a punibilidade. Pois bem, em relação ao critério de extinção de punibilidade nos crimes tributários, vai depender muito do caso concreto. Por que eu falo isso? Bom, nós temos no nosso Código Penal, artigo 16, que estabelece que nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, reparado o dano ou restituída a coisa até o recebimento da denúncia ou da queixa, por ato voluntário do agente, a pena será reduzida de 1 a 2/3. O que eu estou trazendo aqui? Que, em regra, o pagamento para determinado tributo, vamos supor que a pessoa cometeu um crime aí de descaminho, não é? Lá no Código Penal, 334A, e aí ele decide pagar antes da denúncia. Antes de ser apresentado lá perante o Ministério Público, haverá extinção da punibilidade. Ou seja, o processo, a ação penal não irá prosseguir. Esta seria a regra. Agora, em princípio, o pagamento ele não gera a extinção da punibilidade. Mas, conforme já mencionei, o artigo 16 do Código Penal, que ele apenas autoriza a incidência de uma causa de diminuição de pena. E essa diminuição de pena pode ser reduzida de 1 a 2/3, e que a gente tenha que restituir a coisa, repará-la, né? Então essas seriam as posições em que se a pessoa efetuar o pagamento. Bom, o ano passado nós tivemos uma decisão do STJ, até vou falar para vocês que não estão nos assistindo, estão interagindo, entendendo pelo menos sobre os crimes tributários, datado do ano retrasado, foi dia 27/9/2017, depois tivemos algumas decisões de 2018 e de 2019, repetindo o que já tinha sido consolidado pelo STJ, pelo Superior Tribunal de Justiça, que o pagamento a qualquer tempo extingue a punibilidade de crime tributário. Calma, pessoal, não é bem assim não. Isso vai daquilo que eu comecei logo no vídeo afirmando, vai depender de cada caso concreto, porque vai depender do crime, vai depender da legislação a ser aplicada, né? E aí nós tínhamos essa decisão, né? O adimplemento do débito tributário a qualquer tempo, mesmo após o advento do trânsito julgado de sentença penal condenatória, é causa de extinção de punibilidade do acusado. Ou seja, vamos cometer crimes. Calma, não é bem assim não. O que diz a respeito desse julgado pelo HC 362478 da STJ, para você que é advogado, para você consultar, você estudante e de concurso, concurseiro, aí pode consultar esse julgado, 362478. Esse julgado colocou em questão o seguinte, que nós temos a Lei 9.964 de 2000, que tratou sobre o Refis, né, o Programa de Recuperação Fiscal. E aí tinha a questão de que a extinção de punibilidade dos crimes tributários só poderia ser declarada com pagamento integral do débito. Então, desde que isso ocorresse antes do recebimento da denúncia. Se havendo de recebimento, se está em legislação, não tem o que se discutir. Isso seria em casos específicos.
E aí vem a Lei 10.684 de 2003, que ampliou essa possibilidade da questão de tempo, porque não tem tempo limite aí para colocar o pagamento do débito, né? Seja uma obrigação tributária principal, seja uma obrigação tributária acessória, para melhor dizer. E aí extingue-se a punibilidade, por exemplo, numa prática de sonegação fiscal. Então seria esta a posição do STJ. Pois bem, vamos lá. Eu vou falar a respeito aqui que essas exceções nós temos ali o crime de peculato, né? Isso aí não se deve ser aplicado se você efetuar o pagamento, não há o que se discutir. E aí nós temos a fraude, só que em crime diferente, pagamento de cheque, que não é crime tributário, que existe uma súmula 554 do STF, do Supremo Tribunal Federal, que fala: o pagamento de cheque emitido sem suficiente provisão de fundos após o recebimento da denúncia, não obsta o prosseguimento da ação penal. Agora, diferente, né, os crimes tributários, artigo 14 tratava que se extinguia a punibilidade dos crimes tributários, crimes praticados por particular, tanto também por servidor. Agora, provenho, né, a lei 8.384 de 1991, que alterou essa situação e que não é bem assim. Então, olha, você tem que pagar o tributo, mas o processo vai prosseguir, vai tomar o seu curso. Então nós tínhamos esse problema. Antes do recebimento da denúncia, haveria esta possibilidade. Então nós temos que observar. Aí veio depois, no histórico legislativo, a Lei 9.249 de 1995, que tratava de uma novatio legis in melos, que iria prejudicar o acusado. Por quê? Criava uma causa de extinção de punibilidade e retroagia antes da sua vigência, os seus fatos praticados antes dela. Então, do advento do artigo 34 dessa mencionada lei, nós tínhamos também a previsão da própria legislação dos crimes tributários, né, da crimes contra a ordem econômica, a Lei 8.137 de 1990 e a Lei 4.729 de 1965. E aí eles começaram a entender que os tribunais superiores disseram o seguinte, que existia, portanto, diante dessa evolução, né, legislativa, que o pagamento seria uma causa de extinção de punibilidade dos demais crimes tributários. Ou seja, vamos abrir as porteiras. Efetuou o pagamento antes da denúncia ou após a denúncia, mesmo com o trânsito julgado, que conforme esse julgado que eu já inclusive mencionei, de 2017, depois tivemos julgados de 2018, 2019 e já tivemos alguns julgados recentes também de 2020, que tratou a respeito. Pode ser o pagamento ou qualquer tempo dos tributos, acabou. Só que existem situações específicas, deve ser analisado cada caso concreto. O magistrado lá de primeira instância, ele deve observar se é aplicado ou não a esta posição jurisprudencial e ele vai analisar as situações típicas ali para conseguir colocar em jogo, né, as situações e que se realmente se caracteriza ou não, porque nós temos legislações que vai dizer respeito quanto a essa possibilidade de pagamento do tributo ou não. Bom, vou encerrar esse vídeo e no próximo vídeo eu vou dar continuidade, né, falando a respeito dos crimes tributários e vou falar sobre o parcelamento. Se o parcelamento também pode ser uma causa de autorização de extinção de punibilidade, tá? Eu vou falar de forma bem resumida e vou mais curtinho possível. E outra coisa, se você entendeu esse vídeo, por favor, dá uma curtida e comenta aqui, eu gostei, não gostei, faça o seu comentário para a gente conseguir evoluir um pouco mais em relação aos temas propostos aqui. E outro detalhe, se inscreva no meu canal, tá? Se inscreva porque você vai receber suas notificações no seu celular, computador, no tablet, para que você consiga ser um dos primeiros a assistir nossos vídeos e também desejar, logicamente, situações que você possa trazer um tema legal aqui. Eu gostaria que você falasse sobre esse tema aqui, é um tema bem bacana. A gente vai sim colocar em pauta e vai conversar a respeito sobre temas genéricos do mundo do direito, tá bom? Um forte abraço e até os próximos vídeos.